dia a todos, muito bem-vindos a mais um webinar da Câmara Portuguesa de São Paulo. Meu nome é Nuno Rebelo de Sousa, sou o presidente desta Câmara. Estou ligado à Câmara Portuguesa nos últimos 10 anos e nos últimos 3 como presidente. Antes estive também como presidente da Federação das Câmaras Portuguesas no Brasil e hoje sigo como vice-presidente da Federação e presidente da Câmara de São Paulo. Estou no Brasil há 13 anos, trabalho numa empresa de energia, no setor de energia aqui no Brasil, e é um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês todos. Eu queria começar por agradecer, enfim, primeiro a presença de todos, em segundo lugar a presença da Marta Mitico, que está aqui em grande plano na nossa tela. Marta, muito bom dia, é um prazer muito grande voltar a fazermos mais um webinar com a BR Visa. A BR Visa é um parceiro eu acho que é capaz de ser das primeiras empresas que eu conheci quando cheguei ao Brasil em 2010. Foi a BR Visa que me ajudou a tratar dos papéis e dos meus vistos, não só meus como da minha família. Portanto, temos uma ligação de 11 anos, Marta. Então, eu acho que é uma honra muito grande, há uma satisfação poder agora, em 2022, continuar a contar com a BR Visa e com a Marta. A Marta, enfim, para além da BR Visa, que é uma empresa que trata de vistos e trata de, enfim, tudo o que os portugueses e os estrangeiros precisam para vir para o Brasil e para ir para Portugal. Então a BR Visa tem estas duas componentes. Eles trabalham o Brasil, né? Todos aqueles que chegam ao Brasil e que precisam de qualquer serviço, inclusive também do serviço legal, né? A Marta tem um escritório, a Mitica Advogados, com um escritório, pelo menos que eu saiba, em São Paulo e em Brasília. Não sei, Marta, se também em Portugal. Eu sei que tem planos de ir para Portugal e de abrir também em Portugal, mas hoje trabalham com parceiros em Portugal. Portanto, a BR Visa está dos dois lados do Atlântico e apoia qualquer investidor, qualquer pessoa física, pessoa jurídica que queira efetivamente se mudar ou pensar em mudar para Portugal ou de Portugal para o Brasil. Quero agradecer também aqui a toda a equipa da Marta, agradecer à Câmara Portuguesa a organização de mais este webinar. Na verdade, eu já estava com saudades de fazer webinars, já tem muito tempo que eu não participo aqui em webinars, até porque nós começámos agora também com os eventos, enfim, com a volta da normalidade. A Câmara Portuguesa voltou a ter eventos presenciais, então hoje estamos num mundo híbrido com os webinars, que continuam a ser uma ferramenta muito grande de divulgação e de promoção de Portugal, e também já com alguns eventos mais específicos presenciais na nossa Câmara. Dar as boas-vindas também aqui ao Miguel Júdice. O Miguel vai ser o último palestrante, com a RAN 3. A RAN 3 é uma empresa especializada no setor imobiliário, nomeadamente nos fundos imobiliários, que é a grande novidade agora, ligado ao Golden Visa. As pessoas não precisam mais de ter um ativo físico, podem comprar participações num fundo e com isso requerer o seu Golden Visa e depois mais à frente requerer a nacionalidade. Eu queria só gastar aqui 10 minutos para falar um bocadinho de Portugal. Eu passo as semanas a falar de Portugal, a receber empresários brasileiros que querem ir para Portugal. Ainda ontem estive com 2 empresários em Florianópolis a almoçar. Um grupo muito grande que está agora a olhar Portugal como, enfim, de origem portuguesa, há 3 gerações atrás, fizeram o seu património no Brasil e agora as novas gerações começaram a pensar em Portugal, não só para férias e visitar os seus antepassados, mas sobretudo olhando oportunidades de negócio. O que é que eu posso fazer em Portugal, o que é que eu posso deixar para os meus filhos. Então, a primeira lição que eu queria deixar aqui é muito importante que vocês olhem para Portugal não só como uma oportunidade para deslocar a família, para viver, para passar férias, para investir, mas também pensar em Portugal hoje. Portugal oferece ótimas, excelentes condições para também investir de forma produtiva, seja vivendo em Portugal, seja vivendo no Brasil, né? As pessoas podem continuar a viver no Brasil, e podem começar a pensar em ter investimentos em Portugal, passar algum tempo em Portugal. O mundo hoje é cada vez mais virtual. O que é que nós assistimos? Assistimos a uma grande onda de brasileiros que foram para Portugal depois de 2014, 2015, ou seja, eu diria que 14, 15 foi o início da redescoberta destes
destes dois países irmãos. Começámos a ter uma onda muito forte de brasileiros a conhecer Portugal e a querer ir para Portugal, viver em Portugal. Brasileiros diferentes daquelas migrações que nós tínhamos tido nos anos 90 e no início dos anos 2000, em que tivemos uma migração de trabalhadores, enfim, de pessoas que precisavam trabalhar e que iam à procura do seu emprego na área de serviço, na área da construção, enfim. Esse movimento continuou a acontecer e está a acontecer agora cada vez mais forte, mas tivemos um movimento de pessoas que começaram a encarar Portugal como uma perspectiva de vida, de qualidade de vida, de investimento enfim, nos seus sucessores, para que eles pudessem estudar na Europa e viver na Europa. Enfim, esta foi a grande diferença de 2015 a 2020. Em 2020 tivemos uma pandemia. Durante a pandemia todos nós nos reinventámos. Eu acho que o brasileiro, como sempre, ele é criativo e, portanto, ele conseguiu criar, ele foi o precursor deste nómada digital e família nómada digital. Então assistimos a várias famílias brasileiras a aproveitar esse momento para deslocar crianças e pais para Portugal, fazer uma experiência de 6 meses, 1 ano, trabalhar online, estudar online e com isso testarem se de facto Portugal era aquilo que eles, enfim, que tinham vivido durante 2, 3 férias de 15 dias, 1 mês, tinham achado super agradável e então queriam ter uma experiência mais permanente em Portugal. E eu conheço várias famílias que fizeram esse caminho e que acabaram por decidir, né? Acabaram depois desse período nómada, acabaram por se estabelecer em Portugal. Portugal hoje criou infraestruturas para receber essas famílias, não só em termos de qualidade de vida, residências, escolas, hospitais, enfim, tudo isso se multiplicou em Portugal nos últimos 7 anos para poder acomodar essa migração, que é uma migração diferente daquilo que nós estávamos acostumados, não é? Nós tínhamos uma migração muito temporária no Algarve de ingleses e holandeses, franceses, que sim, esses começaram já nos anos 90, 2000 a comprar as suas residências, mas não como primeira habitação. No fundo, aquilo continuava a funcionar como uma segunda habitação. E eu acho que agora, enfim, com este movimento dos brasileiros, muitos outros, né, franceses, turcos, chineses, americanos, muitos americanos hoje em Portugal começaram de facto a mudar a sua residência física e a sua residência fiscal. São duas coisas diferentes. Eu penso que alguém vai explicar a diferença, mas se ninguém explicar, depois eu no final explico, porque isso é uma definição essencial, ou seja, as pessoas têm residência física e fiscal, elas são diferentes. E é bom que a gente não confunda as duas, porque efetivamente isso pode trazer muitas complicações. Falar um bocadinho de Portugal, enfim, tenho aqui alguns números. O que é que nós temos hoje em Portugal que não temos no resto do mundo? Porque é que Portugal está na moda, toda a gente quer ir para Portugal? Ponto número 1, segurança. Nós somos ranking número 4 no Índice da Paz Global 2021. Em 163 países, Portugal aparece em número 4. Estabilidade política e social, nós somos número 7 no indicador mundial de 214 países, Portugal aparece em número 7 em estabilidade política, e eu diria que este índice já aumentou, porque temos desde o dia 31 de janeiro um novo governo que vai ficar 4 anos com uma maioria absoluta, o que é verdadeiramente inédito hoje na Europa, se nós formos ver o cenário político mundial, com esta guerra que atravessamos. Ter uma estabilidade política é muito importante e, portanto, Portugal, com isso, garante o quê? Garante que todos os fundos que estavam previstos vir, não é? Os tais mais de 20 bilhões de euros que vão entrar nos próximos 5, 6 anos em Portugal, a estabilidade política e económica é fundamental para que esses fundos venham para Portugal. E, portanto, foi a melhor notícia que podíamos ter tido, era de facto manter esta estabilidade política, que é essencial, porque esses fundos estruturais que vão para Portugal, uma grande parte é para apoiar o investimento produtivo. E, portanto, nós vamos ter agora, a partir de setembro, outubro, uma nova vaga de Portugal 2030. Portugal 2030 é um programa do governo português junto com a União Europeia para fomentar, onde vão ser disponibilizados mais de 10 mil milhões de euros para incentivar investidores europeus e de todo o mundo que queiram fazer investimento produtivo em Portugal em qualquer setor. Eles só têm que cumprir regras. Há 5 vetores que depois, enfim, não fazem parte aqui hoje do dia, mas eu vou deixar aqui para vocês ficarem curiosos. Tem 5 vetores de investimento
E dentro desses 5 vetores vocês conseguem ter o apoio do governo português para fomentar esse investimento. Temos a infraestrutura, temos um desempenho muito bom. Nós estamos em 23º no ranking de 160 países em termos de infraestrutura. Proteção de dados, somos número 14 em 182 países no mundo. Portugal aparece em ranking 14 em proteção de dados. E isto é crítico, isto é uma área de desenvolvimento de Portugal. Portugal está a investir fortemente na área de bases de dados e, portanto, infraestrutura para ter data centers em Portugal é hoje uma prioridade do governo português. E depois Portugal tem um risco operacional muito baixo. Então, se nós olharmos aqui para o Índice de Risco Global 2021, classifica Portugal como um risco muito baixo operacional, ou seja, tudo funciona no dia-a-dia. Vocês não vão ter surpresas e, portanto, enfim, falando um pouquinho de localização verde, em termos de sustentabilidade e ESG, que hoje está na moda, nós estamos no ranking número 9, no Índice de Contribuição Global para o Planeta e para o Clima, em 149 países. Somos o número 7 no Eurostat de 2021, dentro da Europa, dos 28, país com maior cota de energia proveniente de energias renováveis. Portanto, Portugal está-se a transformar, está a fechar tudo o que são fontes fósseis e a investir em energias renováveis. Somos número 17 no Climate Change Performance Index, em 81 países, estamos em número 17 em termos de alterações climáticas e, portanto, enfim, só para lhes dar alguns números. Em termos macroeconómicos, antes da pandemia, Portugal vinha a crescer acima da média da União Europeia e agora, se nós olharmos para para o último ano, os últimos 2 anos, temos um crescimento negativo do PIB em linha com a União Europeia, mas a perspectiva agora de 22, temos aqui uma perspectiva de crescimento do PIB de mais 16%, ou seja, estamos a compensar novamente acima da União Europeia aquilo que nós caímos e dar aqui um segundo tema que eu acho que é muito importante vocês fixarem, um outro marco, que é o seguinte: a economia portuguesa hoje está a querer especializar-se em exportações. Portanto, o PIB português, hoje caímos, já chegámos aos 45%, 47% do nosso PIB ia para a exportação. Hoje, com esta crise, os mercados fecharam-se, voltámos para as 38%, 39%, mas o objetivo de Portugal é que 50% do nosso produto interno bruto seja para exportação, e isto é um dos vetores de investimento, ou seja, quem quer investir em Portugal tem que pensar que Portugal hoje é um país que está no topo do mundo em facilidade legal e logística para fazer trading internacional em qualquer área, com qualquer país do mundo, e, portanto, a nossa especialização das nossas indústrias é para a exportação, não é para atender apenas os 10 milhões e pouco de habitantes que Portugal tem hoje. E, portanto, enfim, eu acho que isso é uma coisa importante a reter. Outro número, enfim, que eu vos queria deixar tem a ver com a abertura ao investimento. Temos aqui 4 números que eu acho muito importantes. Principal destino de investimento direto estrangeiro na Europa, nós aparecemos em número 10 dos 27, 28. A Kearney, A.T. Kearney, isto foi Ernst & Young, A.T. Kearney diz que Portugal em 2021 está em número 20 em termos de índice de confiança de IDE mundial. A OCDE diz que é o segundo país mais aberto para investimento direto estrangeiro. De 68 países, nós estamos em número 2, isto são números da OCDE, e a Forbes classifica Portugal como número 25, como dos melhores países para negócios numa lista de 161 países. Enfim, queria-vos deixar estes números, não vou falar muito mais disto, dizer-vos que Portugal tem tido, nos últimos anos, um investimento muito grande, investimento direto estrangeiro. Temos vários casos de sucesso de empresas francesas, alemãs, belgas, americanas, que têm centralizado em Portugal, tipicamente, 2 tipos de serviços: pesquisa e desenvolvimento e centros de serviços compartilhados. Enfim, se olhar para as principais multinacionais, sejam bancos, sejam indústrias automotivas, indústrias de energias, elas olham Portugal para talento. Portanto, nós temos um nível de educação, e este é o primeiro tema que nos traz aqui hoje. O webinar de hoje é um webinar com experiências práticas
não só na área de Golden Visa, investimento imobiliário, mas também na parte de estudante. Portugal hoje tem 14 mil estudantes brasileiros a estudar em Portugal, e tem muitos, assim, só para ter uma noção, na Universidade Nova de Lisboa, que fica ali em Carcavelos, tem um curso que começou a ter cotas de alemães, ou seja, hoje os cursos principais têm cotas para alemães, porque senão os alemães estouravam com a cota. Tínhamos mais alemães do que portugueses, ou seja, a procura é tão grande de estrangeiros que nós começámos a ter cotas para não termos de algumas nacionalidades em desequilíbrio face à demografia e à pluralidade de um mix perfeito de estrangeiros que queremos ter com portugueses. Só para vocês verem a loucura de estrangeiros que temos hoje a procurar Portugal pelo custo de vida, pela qualidade de vida, enfim, pelo mix, também pela oportunidade que eles têm de fazer o curso e ao mesmo tempo terem possibilidade de trabalhar nessas multinacionais que têm centros de serviços compartilhados. Dar-vos aqui alguns números. Em termos de talento, nós temos competências linguísticas, nós somos número 5, éramos número 7, passámos a número 5 em termos, isto aqui numa amostra de 63 países, competências linguísticas aparecemos em número 5, gestão educativa aparecemos em número 5, éramos número 12, passámos a número 5, educação universitária passámos a número 8, de 14 para número 8, ciências, licenciados em ciências, número 6, e postos de trabalhos qualificados, também número 6. Enfim, isto tudo olhando no universo da União Europeia. Portanto, hoje Portugal é procurado sobretudo pelas multinacionais, pelo talento, pela capacidade de desenvolver recém-licenciados que competem em toda a Europa, em todo o mundo, e isso é um problema, hoje é um problema. Nós temos grande parte do talento português acaba por preferir emigrar para fora e hoje temos um déficit de recém-licenciados, tanto que Portugal há 3 anos tem tido um sucesso muito grande com o Tech Visa, que é um visto, que também vamos falar aqui, que é um visto para atrair recém-licenciados e profissionais no mercado tecnológico, uma vez que, enfim, Portugal, como vocês sabem, tem-se especializado muito a desenvolver a nova economia das startups e o ecossistema do empreendedorismo. E, portanto, hoje essas startups, inclusive as portuguesas, têm dificuldade em competir com as grandes multinacionais e, portanto, desenvolvimos vistos fast track, né? Um fast track para estrangeiros que estejam fora da Europa, queiram vir trabalhar em Portugal, conseguir tirar esse visto de trabalho, que é o Tech Visa, rapidamente, porque quem está dentro da Europa, efetivamente, tem liberdade de movimento laboral, né? Portanto, pode trabalhar em qualquer país da Europa. E, portanto, enfim, Portugal tem investido efetivamente na educação e hoje foi uma prioridade que a Marta elencou aqui na apresentação. A Priscila vai falar sobre enfim, qual é a experiência e como é que funcionam os vistos para estudantes. Temos toda a área de inovação, tecnologia que eu vos falei, onde Portugal também tem investido muito nessa área de inovação, até pela procura que tem dessas multinacionais de pesquisa e desenvolvimento. Enfim, e depois temos a qualidade de vida, né, em que aparecemos no top do ranking a nível mundial, como o lugar mais saudável do mundo para viver em 2020, aparecemos em ranking número 2. País com melhor qualidade de vida no mundo para expatriados, aparecemos número 3. Índice de Paz Global 2021 em número 4. E, portanto, enfim, só para vos deixar aqui alguns números.